Oi, bom dia, crianças! Olha, vamos lá agora para a nossa aulinha de geografia. Hoje nós iremos falar sobre agricultura e suas formas de cultivo, tá? Vamos conhecer um pouco sobre a agricultura do nosso Brasil e suas formas de cultivo. Então vamos lá na página 56 do livro de geografia, tá? Vamos. A palavra agricultura, ela vem do latim agro, que significa terra cultivada ou cultivável. É uma atividade praticada principalmente na área rural e corresponde ao trabalho de cultivar a terra, ou seja, preparar o solo para a obtenção de alimentos ou de matéria-prima para as indústrias de roupas, medicamentos, alimentação, cosmético e entre outras. Elementos como o clima, o solo e o relevo são fatores naturais que influenciam muito no desenvolvimento das atividades agrícolas, bem como na escolha dos itens a serem cultivados. As pessoas que trabalham na agricultura, elas são chamadas de agricultores, tá? Quando um único tipo de produto ele é cultivado em grande extensão de terra, a atividade agrícola é chamada de monocultura. E normalmente é voltada para a exportação, ou seja, para a venda em outros países. Então, tudo que é cultivado em extensões de terra, tudo em lugares bem grandes, enormes, todos esses produtos eles são mandados para fora do Brasil, eles são vendidos para fora do Brasil, para vários outros países, e isso conhecemos como exportação. Quando vários tipos de produtos eles são cultivados em pequenas extensões de terra, a atividade agrícola é chamada de policultura. Normalmente é voltada para a subsistência, ou seja, para a sobrevivência do trabalhador e sua família. Quando eles pegam um pedacinho de terra e plantam pouca coisa, uma alface, coentro, legumes, frutas, tudo pouco é para o seu próprio sustento, tá? Tanto na monocultura quanto na policultura existem a agricultura familiar, que é a produção de pequenos e médios agricultores, onde o núcleo familiar e um pequeno número de empregados produzem itens de consumo para a venda que são consumidos pela população. A agricultura familiar responde a 84,4% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil. Então, esses aí, eles fornecem para nós do próprio país, das regiões do Brasil, onde são vendidos também couve, alface, coentro, cenoura, cebola, abacate, abacaxi. Tudo isso que nós encontramos na feira vem da agricultura. Na feira e alguns mercados também vendem, não é? Legumes, frutas, verduras, folhas, tudo são fornecidos da agricultura, tudo vem da agricultura. Passem para a página 57. Desde o período colonial até os dias atuais, o Brasil ele é um grande produtor agrícola especializado na monocultura. A cana-de-açúcar e o café são exemplos de produtos agrícolas comercializados especialmente no mercado externo. Hoje a agricultura brasileira ela possui graus elevados de mecanização, como a utilização de técnicas modernas voltadas principalmente para a exportação. As pessoas que trabalham na agricultura são chamadas de agricultores e faz parte do trabalho do agricultor preparar o terreno, semear, cuidar da plantação e colher os produtos. O agricultor cultiva produtos agrícolas como arroz, feijão, milho, café, algodão, cana-de-açúcar, verduras, frutas e legumes. E esse profissional ele precisa conhecer muito bem, tá? Os tipos de solo e o clima adequado para cada vegetal. Cuidados com a agricultura. A agronomia é a ciência que estuda as plantas e os solos com objetivos de melhorar as técnicas agrícolas. A agricultura ela deve obedecer às regras estabelecidas para a higiene, a segurança e a qualidade alimentar, tá? Tem a segurança alimentar que, em relação à agricultura, refere-se à produção de alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população sem causar danos ao meio ambiente.
E a higiene alimentar em relação à agricultura refere-se à produção de alimentos sem qualquer tipo de contaminação. E a qualidade alimentar em relação à agricultura refere-se à produção de alimentos com os padrões mínimos necessários à nutrição das pessoas. As técnicas agrícolas. Para obter uma boa colheita, o agricultor ele precisa utilizar algumas técnicas agrícolas no solo, pois é dele que os vegetais plantados retiram os nutrientes, ou seja, aquilo que necessitam para se desenvolver. Existem várias técnicas de preparação, plantação e colheita dos alimentos cultivados. Elas podem ser feitas por meio manuais ou podem ser mecanizadas, tá? Utilizando-se de máquinas para arar o solo, plantar e colher. E algumas são delas. Tem a adubação, a aração e a capinação. A adubação ela é uma técnica de aplicar adubos ou fertilizantes no solo com o objetivo de manter ou recuperar sua fertilidade. Esse adubo ele pode ser orgânico, que são restos de alimentos, cascas de frutas e fezes de animais, ou químico, que são os fertilizantes que são aplicados no solo. A aração. A aração ela é a técnica de revolver a terra para o solo não ficar compactado, para o solo não ficar socado, com o objetivo de arejar e facilitar a infiltração da água no solo para melhorar o desenvolvimento das raízes, para fazer com que as raízes elas brotem e se fixam, tá, no solo. A capinação. Essa é uma técnica de remover parcial ou totalmente a cobertura vegetal de determinados locais por meio de emprego de ferramentas manuais ou de produtos químicos com o objetivo de ajudar o cultivo da espécie vegetal que interessa. Vocês irão fazer a atividade da página 60, tá? Deixa eu falar só rapidinho aqui sobre a irrigação, a drenagem e o agrotóxico. A irrigação ela é uma técnica de molhar o solo por meio de canos, canaletas, etc., com o objetivo de torná-lo mais fértil para o cultivo. Então, molhando o solo, ele melhora, né, o cultivo de tudo aquilo que for plantado. A drenagem é a técnica de remover o excesso de água da superfície do solo ou do subsolo com o objetivo de torná-lo mais fértil para a prática agrícola. Isso tudo depende do local, do ambiente em que está sendo plantado, tá, gente? De onde está sendo esse cultivo. E o agrotóxico é uma substância utilizada para combater as pragas que atacam as plantações. A teoria e a prática das técnicas de combate às pragas condenam os agrotóxicos de base química, tá? Esses agrotóxicos eles são aplicados nas plantações para matar e acabar com as pragas. Existem muitas pragas que destroem o cultivo, que destroem as plantações. Então, muitos lugares desses são usados agrotóxicos que são completamente nocivos para a nossa saúde. E vocês irão responder deste assunto a página 60, tá? Apenas a página 60. E agora nós iremos lá para a página 64, que são as formas de cultivo. Iremos conhecer agora as formas de cultivo, tá? Formas de cultivo, página 64. Existem basicamente as seguintes formas de praticar o cultivo na agricultura: extensiva, intensiva, itinerante, rotação de culturas e orgânica. A agricultura extensiva ela é realizada em grandes extensões de terra. Nesta forma de cultivo, o uso da tecnologia de produção e técnicas agrícolas é pequeno ou mesmo inexistente. Em geral, necessita de poucos investimentos e tem grande dependência das condições naturais, como a ausência da presença de chuvas, por exemplo, tá?
A agricultura intensiva é a forma de cultivo em que é muito comum o emprego de insumo, fertilizantes, tecnologias, técnicas, máquinas, etc. Em geral, é utilizado para produzir alimentos destinados à comercialização, emprega mão de obra especializada e exige maiores investimentos. Aqui são as formas de cultivo. Uma das características da agricultura intensiva, aqui já na página 65, é a rotação de culturas, na qual o plantio de espécies vegetais diferentes, elas são cultivadas de forma alternada no solo. Como cada espécie de planta tem necessidades específicas, cada uma vai retirar apenas aquilo de que precisa, dando tempo para o solo recuperar o que foi retirado pelas plantas na safra anterior. Assim, procura-se manter as características do solo. Já na agricultura itinerante, é aquela em que se faz queimadas para limpar o terreno e só depois semear a terra. O maior problema dessa prática é exatamente a queimada, pois ela não só limpa o terreno, como também empobrece, destruindo seus nutrientes, retirando a água devido ao calor e matando os animais que vivem dentro do solo, como as minhocas e os micro-organismos decompositores, que ajudam a manter a fertilidade do solo por meio da produção do húmus. Assim, quando essa prática é aplicada de forma constante, o solo se torna infértil, o que leva o agricultor a abandonar a área e realizar o mesmo procedimento em outro terreno fértil, tá? Agricultura orgânica. A agricultura orgânica, ela é o cultivo de plantas livres de produtos químicos ou sintéticos, como fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas. Nessa forma de cultivo, usam-se, entre outras coisas, o esterco de animais, a adubação verde e o controle biológico de pragas e doenças. Então, a agricultura orgânica é o tipo de agricultura que beneficia a nossa saúde, porque ela não usa nada de agrotóxico, de fertilizante, nada dessas coisas, entendeu? Que nos causam mal. E o mais importante atualmente é praticar formas de cultivo que não danificam nem maltrate tanto o solo, porque a quantidade de terras férteis tem diminuído consideravelmente nos últimos tempos. Portanto, é fundamental conservarmos os solos férteis e recuperarmos aquele que se tornou infértil, para que toda a população mundial possa ter acesso aos alimentos. Vocês irão responder aí a página 67 e 69, tá? Então, de atividade de geografia, vocês têm a página 60, a página 67 e a página 69. 3 páginas, tá, gente? Beijão pra vocês, fiquem com Deus.